Olá, boa tarde. Sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Aquela mística por volta desse dia de hoje? Pois é, o Boletim Guará está no ar. O processo eleitoral do próximo domingo foi pauta de coletiva de imprensa no Tribunal Regional Eleitoral. Foram abordados vários pontos, entre eles a tão falada fake news. À mesa, os desembargadores Tairone Silva, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e José Joaquim, corregedor do TRE, estavam apostos para esclarecimentos sobre as dúvidas que ainda existem sobre o pleito deste ano. E não são poucas as dúvidas. Junto com eles, o membro da Comissão de Acessibilidade e o procurador eleitoral ajudavam a pontuar sobre diversos assuntos. O presidente começou apresentando os números gerais do pleito: número de eleitores, sessões, zonas, efetivo policial que vai ser empregado, quantos juízes estão à disposição da Justiça no dia. No momento dos questionamentos, eles falaram sobre o julgamento de processos. Muitos dos candidatos julgados foram considerados ficha suja. Por exemplo, não preenchimento de requisito do artigo 27. Documentos, certidões da Justiça Estadual, primeiro e segundo grau, federal e assim por diante. Quitação eleitoral, você está com conta que foram não aprovadas, aí você não tem a quitação eleitoral. E ela prevalece para todo aquele quadriênio, que foi de 16 até o final agora de 20. Só se habilita a partir de 21. E assim por diante. Escolaridade. Esse, por exemplo, o nosso tribunal, eu acho que foi um dos tribunais que mais viu essa acessibilidade, Cid, no sentido de entender que o princípio da elegibilidade teria que ser presente. E nós acatamos quase todos os pedidos que foram deferidos no interior para aquele candidato pudesse realmente concorrer. Nas últimas semanas da campanha, os ataques entre os candidatos aumentaram, com troca de acusações e ofensas públicas. Sobre este ponto, a Justiça sendo acionada, o caminho a ser seguido é o da apuração dos fatos. Nós temos algumas investigações com relação ao uso de robôs, então existem algumas representações e também algumas investigações no âmbito de fake news generalizadas, mas são investigações que demandam um tempo. O tempo de investigação é diferente do tempo das eleições. Nós temos que correr administrativamente para dar conta da parte administrativa. E uma investigação requer quebra de sigilos telemáticos para saber de onde veio aquela mensagem, configurar a real utilização, formas de internet, contratação daqueles casos. E então você tem a situação individualizada, como você pontuou, e aquela generalizada de fake news generalizada. A Justiça Eleitoral está apurando todas as situações e dando a resposta efetiva quando procurada. Sobre pessoas que tiverem testado positivo para a Covid-19 até 15 dias antes do pleito, vale reforçar que elas não devem ir ao local de votação. A regra vale para todos, inclusive candidatos. Ressaltar que a recomendação é para todos os eleitores, né? Entendeu? Não comparecer quando estiver com problema de saúde. E, evidentemente, o candidato que ele vai votar é um eleitor como outro qualquer. O corregedor falou sobre o número de municípios que estão recebendo o reforço das tropas federais. São 98, e não procede a informação de que outras 5 cidades também iriam receber. Todas as cidades terão a força pública, ou Polícia Militar, Civil, Federal, o Exército, Marinha só com uma exceção, é só em São José de Ribamar, que fecha exatamente os 98 municípios. Sobre orientações aos eleitores: obrigatório estar de máscara, quem puder leve a própria caneta e o principal, o voto eletrônico é garantido. A obrigatoriedade que nós falamos aqui, que nós colocamos, o Joaquim falou, e essa fiscalização é no momento de votar, né, no momento de ingressar realmente no local de votação, que isso evidentemente vai ser exercido pelos nossos mesários, o pessoal da Justiça Eleitoral que vai estar presente, né? Essa é a nossa responsabilidade com relação ao exercício de voto. Ainda falando sobre eleições, o 24º Batalhão de Infantaria de Selva apresentou o planejamento operacional para a garantia da votação e apuração para as eleições de 2020.
O momento foi para avaliar os últimos ajustes e verificar os equipamentos, armas e materiais que serão usados nos municípios maranhenses onde a corporação vai atuar. O Exército estará em 98 municípios maranhenses para reforçar a segurança durante as eleições municipais. As solicitações foram feitas pelos gestores das cidades ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Esse pedido foi levado à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, o que foi devidamente autorizado, e com essa autorização foi verificado a necessidade de reforços aqui para as tropas que se encontram no estado do Maranhão, que é o 24º Batalhão de Infantaria de Selva aqui em São Luís e o 50º Batalhão de Infantaria de Selva, que fica sediado em Imperatriz. Para essa operação, cerca de 1.300 soldados do Exército estarão atuando para garantir a segurança nas eleições. Eles seguem para as cidades nesta sexta-feira e só deixam os municípios após o fim da missão, isso na próxima segunda-feira. 2 batalhões do Pará e 2 do Maranhão vão estar juntamente com o Sistema de Segurança Pública do Estado, atuando para que o processo eleitoral seja realizado com segurança. A presença das Forças Armadas, da Tropa Federal, é para dar um reforço a mais naqueles municípios em que os juízes eleitorais entenderam que são áreas mais críticas ou que necessitam de uma maior atenção. Vamos falar agora da Biblioteca Central da Universidade Federal do Maranhão. Após 4 anos com as obras paralisadas, o reitor da UFMA, Natalino Salgado, assinou ordem de serviço para a retomada das obras, que devem ser entregues em 1 ano. A Universidade Federal do Maranhão deu início à retomada das obras da nova Biblioteca Central, que estavam paralisadas há 4 anos. O valor da obra está avaliado em 5,5 bilhões de reais e terá prazo de 12 meses para a conclusão. Isso aqui é como um presente para a nossa universidade. Vocês sabem que uma biblioteca como esta, pelo tamanho dela, do que ela representa, aqui vai ser o centro do saber, né? E vai atender não só a universidade, mas vai atender toda a comunidade, entendeu? O estado inteiro. Principalmente as obras que vão estar disponíveis online e que o mundo inteiro pode acessar. O acervo da Biblioteca da UFMA conta com 269.196 obras, entre e-books e impressos, registrados pela Diretoria Integrada de Bibliotecas, adicionados 19.139 novos livros que a instituição vem recebendo ao longo deste ano, que estão em fase de catalogação e tombamento, para então envio a todas as 16 bibliotecas da universidade. Esta aqui é a primeira etapa. Nós conseguimos, com o nosso departamento de engenharia, preparar a licitação. A licitação foi concluída. Nós já assinamos o contrato com a empresa que ganhou a licitação. Já conseguimos sensibilizar o governo, porque nós não tínhamos orçamento da universidade, mas houve um destaque financeiro do MEC. E nós já fizemos o empenho da obra, então está garantido a construção do término da biblioteca e hoje eu só vou assinar o termo de ordem de execução do serviço. E olha que quem frequenta essa universidade, passa por lá de vez em quando, sabe que esta obra pode ser quase que comparada àquele prédio que está abandonado lá na Coama há anos. Pois é, foi iniciada essa reforma, a construção dela na realidade, no primeiro mandato, acho que de Natalino Salgado, atravessou e agora pretendem dar continuidade, que finalize o quanto antes. Está endividado? Não quer se endividar? Depois do intervalo você vai saber o que fazer. Aguarde, é um instante só. De volta com o Boletim Guará. Agora preste atenção que o assunto é para quem quer se livrar daquela dívida, mas também tem orientações para quem não quer se endividar. Endividamento. Muitos fogem dele, mas poucos têm conseguido de fato se livrar. Na pandemia, então, o número de endividados subiu muito. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no mês de julho mostrou que o número de famílias com dívidas passou de 66,2% para 67,4%. No mês seguinte,
Muitos conseguiram negociar e retomar os pagamentos da dívida, mas em proporção muito tímida. Essa é a vontade deste senhor. Antes, porém, espera voltar ao mercado de trabalho. Até agora, no momento que o desemprego está, entendeu? Mas, se Deus quiser, se eu conseguir meu emprego, conseguir meu benefício, eu vou pagar parceladamente. Para muita gente, a dívida pode ser saldada com R$50. Parece algo meio surreal, mas essa é a proposta do feirão Serasa Limpa Nome, que chega à 26ª edição. A Serasa espera liberar 10 milhões de dívidas. Assim, a empresa pretende ajudar o maior número possível de brasileiros a regularizar sua situação financeira e limpar o nome, para voltar a ter acesso a crédito. Aí, o consumidor vai respirar aliviado. Mas é importante observar que ele deve evitar novos endividamentos. Como? Primeiro, só fazer gastos dentro daquilo que ganha e se for realmente necessário. Avaliar se o que nós queremos comprar é realmente necessário, se ele precisa ser comprado hoje, se nós temos como pagar e se, sendo financiado, ele cabe no nosso bolso, né? Porque tem outras prestações, outros compromissos. Pesquisar antes de comprar, né? Pagar o total da fatura de crédito. Não faz nenhum sentido você ir no rotativo do cartão de crédito, porque é das taxas de juros mais altas do mercado. Decidiu comprar? Pesquise. Opte pelo pagamento à vista. Caso não seja possível, saiba que quando a fatura chegar, é melhor pagar ela no valor total. É possível pagar à vista e pedir o desconto, porque ele é possível, né? Às vezes os vendedores dizem que não é possível, mas há sempre uma outra loja que possa ter uma flexibilidade maior. Com essas dicas, você vai ter a vida tranquila, parecida com a deste aposentado. Toda economia é possível. A gente deve lutar para ver se a gente consegue desviar um pouquinho aquilo que é supérfluo. Sério? Então a gente fazendo isso aí, eu pelo menos tive. A pandemia, minha família teve, mas a gente se recuperou sem precisar de muito gasto e ninguém precisou, graças a Deus, ir para a UPA ou para o hospital. Recuperamos em casa. E nós estamos todos bem, graças a Deus. Agora preste atenção nesses dados. 43% da população que anda de ônibus foi infectada pela Covid-19 no Maranhão. E 38% da população maranhense já teve contato com o vírus. Veja mais informações repassadas na coletiva de imprensa sobre o inquérito sorológico no estado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde e revelam que 38% da população maranhense já teve contato com o coronavírus. O resultado foi coletado na segunda fase do estudo sorológico de infecção por Covid-19 e 4.600 pessoas foram testadas. Na primeira etapa, das 3.300 pessoas que passaram pelo teste, 40% da população apresentou anticorpos contra o coronavírus. Cada indivíduo incluído no nosso estudo foi entrevistado, ou seja, a função do nosso entrevistador foi a realização de uma entrevista e preenchimento de um questionário através de um aplicativo AppCollector, que foi adaptado à nosso inquérito atual pela inclusão de novas informações, tais como recebimento de auxílio emergencial, uso de transporte coletivo e caso a disponibilidade da vacina Covid-19 fosse realizada, se ele usaria ou não. As amostras apontaram ainda que 43% da população que foi infectada pelo coronavírus utiliza o transporte coletivo e 41% das pessoas que tiveram que utilizar a fila de bancos para receberem o auxílio emergencial também foram diagnosticados com a doença. São locais que registram grandes aglomerações e, apesar do baixo risco, a Secretaria de Saúde não descarta uma segunda onda de contaminação da doença. A gente não pode descartar uma segunda onda no estado. Já temos informações suficientes para dizer que ela vai acontecer? Não temos. Então a gente queria tranquilizar por um lado, mas as atitudes da sociedade não podem levar a gente a aumentar esse risco. Os índices apontam ainda uma situação mais preocupante, é que cresceu o número de pessoas que deixaram de usar a máscara.
No início da pandemia, 65% dos maranhenses usavam a proteção. Em agosto, o índice caiu para 56% e em outubro, apenas 42% da população estava utilizando a máscara. A gente sabe que a máscara reduz a transmissão e reduz a probabilidade de ocorrência de forma grave e também aumenta a proporção de assintomáticos, o que é bom, porque a pessoa vai se imunizando, né, sem ficar doente. Isso é um resultado muito ruim. O início do período chuvoso também traz uma preocupação. É que com a mudança de clima, aumentam os casos de síndromes gripais e de internações nas unidades de saúde. Continuar pedindo para a população manter essas medidas de distanciamento, etiqueta de higiene e o uso de máscara. Isso é fundamental para a gente combater não só a Covid, mas também as outras viroses. Senti falta de uma informação dentro desse inquérito sorológico. O risco que a pessoa teve de contrair a Covid-19 participando de aglomerações em atividades eleitorais. Acho que faltou esse dado bem aí, porque teve desistência de candidato por conta da Covid, teve candidato que pegou Covid, teve gente que se afastou de campanha por conta da Covid. E isso não aconteceu uma, não aconteceu duas vezes, não. Aconteceram bem mais. O que será que vai acontecer a partir de segunda-feira? E olha que tem um outro detalhe. As pessoas também estão mais relaxadas. Por mais que se fale tanto em utilizar máscara, muita gente está andando por aí sem máscara. Na matéria anterior que você viu aí falando sobre economia, tudo e tal, nós entrevistamos as duas pessoas que estavam de máscara, vale destacar, elas estavam utilizando a máscara, mas passando ali pela Praça Deodoro, pela Praça do Panteão, diversas pessoas sem máscaras. Como se nada estivesse acontecendo, se ainda não estivéssemos no momento de pandemia. Aí eu volto a perguntar. Quando passar o período eleitoral, o que será que vai acontecer? É só um questionamento, Voltamos depois do intervalo, aguarde um instante só. Temos mais alguma informação ainda, diretora? Temos alguma outra informação? Além cartela sobre as informações sobre as eleições, exatamente. O horário de votação no dia 15 de novembro é das 7 da manhã às 5 da tarde. Entre as 7 e as 10 o voto é preferencial, viu, gente? Não é exclusivo. É preferencial para idosos e grupos de riscos. Orientamos que todos consultem seus locais de votação com antecedência, porque vários, devido à reforma de escolas, tiveram alterações. Esta consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo site www.tre-ma.jus.br ou pelo número 0800 098 5000. Então, fique bem atento a essas informações. Não deixe de consultar antes o seu local de votação. Outra recomendação importante, use máscara, pois sem a máscara a pessoa não poderá votar. E é aconselhável que o eleitor leve sua própria caneta. Respeite o distanciamento para evitar aglomeração. Bom senso, respeito às regras sanitárias e ao outro também são aconselháveis. Boletim Guará de hoje fica por aqui, encerramos a semana. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Acompanhe também a nossa cobertura Guará das eleições municipais 2020. Vem aí Danilo Quixaba com Fazemos Qualquer Negócio. Excelente final de semana. Paz e bem a todos. Nos encontramos no domingo aqui na TV Guará e na Rádio Guará.